E aí, gente, beleza? Vamos agora comentar as questões de direito administrativo do 33º Exame de Ordem FGV, prova que ocorreu ontem, dia 17 de outubro de 2021. Vamos lá então, primeira questãozinha foi... Aí, detalhe, estou com a prova aqui tipo verde, prova tipo verde. Vamos lá então, muito bem. Questões de direito administrativo, hein? Vamos lá. Flávio, oficial de justiça, de determinado TRF no exercício de suas atribuições, ao se dirigir para uma diligência, foi surpreendido por intenso tiroteio. Em razão disso, Flávio adentrou clandestinamente o imóvel de Júlia, sendo que permaneceu no local sem determinação judicial por longo período e contra a vontade da proprietária. Diante da configuração de crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade, Flávio foi denunciado no âmbito criminal, sendo certo que após o devido processo legal ele foi absolvido em decorrência da caracterização de estado de necessidade, operando-se o trânsito em julgado da sentença. Paralelamente, foi instaurado o processo administrativo disciplinar para fins de obter a responsabilização de Flávio pela respectiva falta funcional. Diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Gente, tem cuidado por quê? Porque a Lei do Abuso de Autoridade, o que ela estabelece? Quando o agente público na esfera criminal é absolvido, por exemplo aí, por estado de necessidade, isso repercute na esfera administrativa. Quando ele for absolvido, e a fundamentação foi, ele agiu em estado de necessidade, que é uma excludente aí de ilicitude, isso repercute na esfera administrativa, proibindo a sua punição. Artigo 8º da Lei de Abuso de Autoridade. A correta é a A aqui, ó. O reconhecimento, vamos lá, a correta é a A, meu filho. O reconhecimento de que Flávio praticou o ato de abuso de autoridade em estado de necessidade, na decisão prolatada na esfera penal, faz coisa julgada no âmbito administrativo disciplinar. Fundamentação aqui, gente, artigo 8º da relativamente nova Lei de Abuso de Autoridade. Artigo 8º da lei, vou colocar aqui, artigo 8º da Lei 13.869 de 2019. Gente, cuidado, hein? Se a absolvição na esfera criminal fosse, por exemplo, por insuficiência de provas, isso não impediria a sua punição na esfera administrativa. Só que nesse caso aqui, a absolvição se deu por uma excludente de ilicitude, estado de necessidade por determinação legal, por expressa previsão legal. Isso repercute-se na esfera administrativa, evitando a sua punição nesta seara. Vamos lá, próxima questão, 28. Ó. João da Silva, governador do estado Alfa, de forma dolosa, intencional, no exercício de suas funções, revelou em entrevista a veículo de imprensa fato de que tinha ciência em razão de suas atribuições e que devia permanecer em segredo. Consistente relatório da inteligência policial, cujas diligências ainda estavam em curso. A publicização indevida comprometeu as atividades de inteligência, bem como de investigação em andamento, relacionadas com a prevenção e repressão de infrações. O MPE instaurou inquérito civil para apurar os fatos e, fim da investigação, restou comprovada a prática de ilícito, razão pela qual o Ministério Público ajuizou. Gente, aí é um ato de improbidade administrativa que fere os princípios da administração pública. Gente, ele revelou o segredo, que ele deveria manter o segredo em razão do cargo, é ato de improbidade leve que fere os princípios da administração pública, é a que nos interessa. Ó. Ação civil de improbidade que atentou contra os princípios da administração pública, fundamentação, artigo 11, inciso 3 da LIA, da Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8429 de 92. Eu gostei, muito bem, legal, fácil demais, hein? Vamos lá, mais uma aqui. 29. A sociedade empresária espertinha praticou atos de corrupção contra determinada organização pública internacional mediante oferecimento de suborno para obtenção de vantagens indevidas. Em razão disso, a CGU instaurou procedimento administrativo para apurar a responsabilização administrativa de tal sociedade. Considerando o disposto na Lei 12.846 de 2013, Lei Anticorrupção, assinale a afirmativa correta. A gente não se esqueçam que a sociedade empresária, nesse contexto, ela responderá objetivamente por atos atentatórios, nesse caso aqui, contra a administração pública internacional, é a B que é correta. Ó. A responsabilização administrativa pela CGU não necessita da caracterização do elemento subjetivo, do dolo da culpa, na conduta da sociedade empresária espertinha, pois tal responsabilização ela é objetiva. Dispensa-se a comprovação de dolo de culpa,
Fundamentação, artigo 2º da Lei Anticorrupção, Lei 12.846 de 2013. Vamos lá, próxima questão. Há muitos anos, Bruno invadiu sorrateiramente uma terra devoluta indispensável à defesa de fronteira, já que havia sido devidamente discriminada. Como não houve oposição, Bruno construiu uma casa na qual passou a residir com a família, além de usar o terreno subjacente para a agricultura de subsistência. A União, muitos anos depois do início da utilização do bem por Bruno, promoveu a sua notificação para desocupar o imóvel, em decorrência de sua finalidade de interesse público. Na qualidade de advogada ou advogado consultado ou consultada por Bruno, assinale a afirmativa correta. Gente, cuidado, hein? Aqui nós temos o quê? Nós temos uma terra devoluta que é indispensável para a defesa de fronteira. Cuidado, terra devoluta é aquela terra sem dono. Só que se a terra não tem dono, ela tem dono sim, ou seja, uma terra devoluta pertence ao Estado onde ela se localizar. Em regra, terras devolutas pertencem ao Estado, exceto se forem da União. Nesse caso aqui é uma terra devoluta necessária para a defesa de fronteira, é uma terra devoluta da União, bem público, inusucapível, impenhorável e também, em regra, inalienável. Nesse caso aqui, o Bruno, né, ele deverá desocupar o bem da União, já que o bem público ele é inusucapível, inalienável e também ele é impenhorável. A correta é a A, ó. Bruno deverá desocupar. Peraí que ficou fora aqui do esquadro. Momento toque, vamos aqui corrigir. Muito bem, agora ficou bonito. Vamos lá, volta para cá. Bruno terá que desocupar o bem em questão e não terá direito à indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas, pois era mero detentor de bem da União. Muito bem. Mais uma aqui, vamos lá. Luciano, proprietário de um terreno localizado no município Ômega, viajou para o exterior pelo período de 8 meses para realizar curso de especialização profissional. Quando retornou da viagem, verificou que o município, sem expedir qualquer notificação, de forma irregular e ilícita, invadiu sua propriedade e construiu uma escola, em verdadeiro apossamento administrativo. As aulas da nova escola municipal já se iniciaram há 2 meses e verifica-se a evidente possibilidade de se reverter a situação sem ensejar prejuízos aos interesses da coletividade. Ao buscar assistência jurídica junto a conhecido escritório de advocacia, foi manejada em favor de Luciano a ação de... Gente, aqui nós temos o quê? Uma verdadeira desapropriação indireta, né? Aquele apossamento realizado pelo poder público. E nesse caso aqui, cabe, no máximo, a propositura de uma ação, que recebe o mesmo nome, é uma ação de desapropriação indireta, que é uma ação indenizatória, porque uma vez incorporada ao patrimônio público, a propriedade não volta mais para o particular, tá? Então, nesse caso aqui, a correta é a B, ó. Indenização, uma ação de indenização por desapropriação indireta que visa a justa e posterior indenização a ser paga por meio de precatório. Gente, é precatório porque nós sabemos que a Fazenda Pública está sujeita aí a essa forma especial de execução, que é o regime de precatórios. Fundamentação, artigo 15A do Decreto-Lei 3365 de 41, que é a Lei Geral de Desapropriação, aliás, é a Lei Geral de Desapropriação, tá, gente? É um Decreto-Lei de número 3365 de 41. E não se esqueçam que, de acordo com o STJ, prazo para a propositura da ação, 10 anos. Legal! Vamos lá, a última aqui, ó. Para fins de contratar serviço de engenharia necessário ao desenvolvimento de sua atividade, que não abarca a reforma de edifício ou equipamento, certa empresa pública federal realizou licitação na forma da Lei 13.303 de 2016, né, que é o Estatuto das Estatais. A Sociedade Empresária Feliz sagrou-se vencedora do certame. Após regular formalização do contrato, a entidade administrativa, diante do advento de nova tecnologia relevante, decidiu alterar as especificações do objeto. Mediante aditamento acerca dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. A correta é a C, ó. A alteração do contrato depende de acordo com a Sociedade Empresária Feliz e deve respeitar o limite estabelecido na lei de regência. A fundamentação, gente, é o artigo 81. É o artigo 81, gente, artigo 81, inciso 1, da Lei 13.303 de 2016. Gente, esta hipótese, a alteração das especificações do objeto contratual, diante aí do advento de nova tecnologia, é uma das hipóteses de alteração bilateral do contrato entre a estatal e a sociedade empresária.
E mesmo alteração bilateral, é fundamental que sejam respeitados o quê? Os limites de alteração. Legal? É a C que nos interessa, artigo 81, inciso 1 aqui do Estatuto das Estatais. Espero que você tenha gabaritado o direito administrativo. Beijo no coração, até a próxima. Valeu!